Olá, tudo bem? Estamos aqui com os dois lados da moeda, com a psicanalista Márcia Nascimento. E eu agradeço a presença dela, agradeço a sua presença na nossa audiência. E aí, mãe, como é que você está hoje? Olá, boa noite a todos. Estamos bem aqui, com muita alegria, recebendo a psicanalista Márcia Nascimento e a Belinha, que veio aqui fazer companhia para ela também, né? Vamos entrevistar a Belinha. E vamos começar hoje falando dos assuntos assim que eu acho que mais vão ter pautas no nosso programa, né? Que é os dois lados da moeda. E a gente vai entender um pouquinho sobre sentimentos, depressão, o que aflige os nossos jovens, as mães e onde a gente pode encontrar ajuda, né? São as dúvidas, acho que de todas as mães e de todos os filhos que precisam abordar esse tema. Não é verdade, Lucas? Exatamente. E para começar, né, pra gente apresentar você e o seu trabalho, a gente quer saber qual que é a diferença da psicologia e a psicanalise. Psicanálise. Na verdade, quero dar também minha saudação para esse programa, dizer que é um prazer muito grande estar aqui. A psicanálise, a psicologia geralmente trabalha terapia cognitiva comportamental. Ela trabalha, no caso, o sintoma, aquilo que está incomodando a pessoa. A psicanálise, ela vai trabalhar a origem do sintoma, né? Vamos dizer que a psicanálise ela vai buscar um pouco mais fundo, ela vai na questão da infância, ela vai ressignificar os traumas que a pessoa possa ter tido. A gente sempre diz que na psicanálise você é desafiado a relembrar, né? Para ressignificar situações que não foram agradáveis, mas que você precisa ver de outra forma. Que legal, isso aí é muito legal. Então, a pergunta que a gente queria fazer pra você, pra gente começar, é a seguinte. A psicanálise, muitas vezes, como você disse, entra mais no fundo, né, pra você entender o que tá acontecendo, pra você entender o jovem mesmo. Como a psicanálise pode ajudar os jovens hoje em dia, mais do que adultos, por exemplo? Você acha que tem mais pauta ou se é alguma coisa que tem alguma diferença entre os dois? Na verdade, a psicanálise ela não tem idade. Você trabalha a psicanálise com criança, com jovem, com adulto, porque, como eu disse, na psicanálise você passa a relembrar, compreender o que aconteceu para ressignificar. Porque de tudo que você não entende, você pode estar sofrendo justamente porque você não entende. Na psicanálise, a gente trabalha a questão do inconsciente. Nós temos o pré-consciente, o consciente e o inconsciente. O inconsciente a gente chama que é aquele depósito enorme onde você guarda tudo, as boas e as ruins lembranças. Só que muitas das vezes dispara o que a gente chama de gatilho. Você se sente angustiado, se sente triste, mas você não consegue entender da onde isso vem. Então a gente diz que isso está no inconsciente, que pode ter sido gerado na tua infância, pode ter sido gerado no momento, numa palavra que alguém te disse. Então, dentro da questão da psicanálise, não existe uma idade. Não tem como você dizer assim, ela atinge mais o jovem. Não, ela atinge o ser humano que precisa compreender aquilo que lhe causa angústia para poder ressignificar aquilo e poder seguir sua vida. O que nós temos hoje como desafio na questão do jovem é que essa geração não sabe lidar com dor, não sabe lidar com sofrimento. É uma geração, vamos dizer assim, da tecnologia. É uma geração que uma criança pega um telefone e ela consegue desdobrar ele. É uma geração que, vamos dizer assim, avança rapidamente da mesma forma como os modelos de celulares vão avançando. Só que, ao mesmo tempo que é uma geração tecnológica, é uma geração que não sabe lidar com sentimentos. Sabe lidar com a tecnologia, com a ciência, mas não sabe lidar com a dor da alma. Então, geralmente, justamente porque é uma geração que tem tudo, e tudo está precoce, a sexualidade, eu estou fazendo sexologia, né? Não posso me apresentar ainda como sexóloga, mas estou estudando sexologia. O fato do estímulo precoce no físico, né? Estimulando a fazer sexo cada vez mais precoce. Sim.
também é um componente muito forte para gerar um desequilíbrio, para gerar uma frustração, uma depressão. Você imagina uma criança, para mim, de 12 anos, que já está se relacionando sexualmente, quando ela perde aquele parceiro, ela não sabe lidar com aquilo. O adulto, quando perde o seu amante, já sofre de dores. Agora, você imagina uma adolescente que ainda está transicionando a questão hormonal. A dor vem, ela não sabe lidar com a perda, e aí entra naquilo que nós chamamos de depressão severa. Entendi. É um assunto que tem sido abordado grandemente, porque a gente tem visto que essa geração, eu não sei se na minha geração a gente não identificava como depressão, tinha outro nome, mas hoje a gente vê que a depressão ela se tornou muito mais conhecida, tem atingido mais pessoas, né? E às vezes demoram para perceber o que está acontecendo com o filho, muitas vezes porque está trabalhando demais, correndo demais para a vida, e a gente acaba não percebendo. Como que os pais podem identificar que os filhos estão correndo perigo, né? Estão entrando nessa área de depressão, principalmente? Na verdade, a gente tem hoje a questão da modernidade, né? A geração passada, aquelas atrás, a mulher ela não tinha o papel de trabalhar fora. Ela podia dar o suporte familiar, né? Hoje, para que os filhos tenham boa faculdade ou tenham boas projeções, os pais têm que juntar duas rendas. Então, você imagina um pai que sai de casa às 6 horas da manhã, uma mãe se arrumando, e que retorna às 7 da noite. Qual o tempo de convívio que ela teve para poder dizer que olhou nos olhos do seu filho e viu que tem alguma coisa errada, né? É muito difícil. Porém, independente da carga horária que temos como pai e mãe, a gente precisa ter aquilo que a gente chama de tempo de qualidade, que é ter um tempo de diálogo, né? Ter um tempo de comunhão. Geralmente, a gente aconselha assim, que tenha o hábito de sentar na mesa, né? Porque a mesa, o jantar ou almoçar juntos, ele é um lugar onde a gente fala do que a gente está vivendo, como é que foi seu dia. Então, assim, mesmo que não tenha como almoçar, alguma refeição junto é necessária, porque enquanto estamos ali ao redor da mesa, é a hora que a gente olha no olhar do filho, né? É a hora que a gente percebe. É claro que todo adolescente ama seu quarto. Por quê? O quarto para um jovem, para um adolescente, é como um útero. É o lugar onde eles se sentem totalmente à vontade para ser quem eles quiserem ser. Então, até um certo ponto, é normal que o adolescente, que o jovem diga, mãe, estou no meu quarto. O grande problema é quando esse quarto, né, vira um útero que ele não quer sair de dentro. Né? É um lugar onde ele passa a viver constantemente. Porque aí ele deixa de ter o convívio que ele precisa ter. Uma criança ela tem que levar 9 meses, depois ela tem que sair do útero. Então, você imagina uma pessoa que fica todo o tempo trancado num quarto, mexendo num computador. Né? Ou seja, o ser humano precisa de relacionamento. Precisa de contato físico. Precisa de também, contato. né? Por mais que tenha bastante amigos virtuais. Mas é comprovado pela ciência, né, que o tempo excessivo nas redes sociais e tal gera no cérebro o que a gente chama de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado que o Dr. Augusto Cury fala. Ou seja, depois que eles passam todo aquele tempo no quarto, conversando com tanta gente e todo o tempo ali, o cérebro, na hora que eles vão deitar, o cérebro não para. Eles estão na sala de aula, o cérebro está ali. Chega uma hora que aquilo vai refletir em alguma angústia emocional. Então, o excesso de informação também é uma agravante. Como que um pai e uma mãe percebe? Eu acredito que todo pai, toda mãe percebe a partir do momento que ela melhora a proximidade de relacionamento com seus filhos. Por quê? Nós podemos estar todos debaixo do mesmo teto sem se relacionar. Nós podemos morar junto sem se relacionar. Porque relacionamento requer tempo de qualidade. Então, na verdade, se eu estiver me relacionando com o meu filho, eu vou perceber que ele não está bem, né? Sim. A gente passou por isso em família, em casa, né? E eu tenho 2 filhos, um de 20 e uma de 17. E a gente sabe que eles têm
as coisas deles, o quarto, tudo. Mas a gente sempre procurou ter um dia na semana, a gente chamava de dia da família, desde pequenos. Então era aquele dia que a gente não tinha compromisso com a igreja, não tinha amigos em casa, não tinha... chegava do trabalho, era o nosso dia da família. E as crianças sempre esperavam isso com muita ansiedade, né? Então a gente jogava jogos de tabuleiro, a gente assistia filme junto, colocava colchão na sala, era o dia da família. Então aquele dia para nós sempre foi sagrado. Mesmo trabalhando fora, eu sempre procurava ter esse tempo com eles. E mesmo assim a gente teve a dificuldade da depressão do Lucas, né? E a gente enfrentou isso. Eu sei que outras mães passam por isso também, né? E a gente encontrar ajuda não é fácil, porque a gente buscou ajuda em alguns órgãos, né, da prefeitura. Mas a ajuda não vem, eles não dão aquela assistência que a família precisa. Porque, às vezes, não é só a pessoa que está depressiva. A família também precisa saber... Como lidar, uma orientação. Exatamente. E o intuito desse programa que a gente está começando aqui é esse mesmo, para que as mães possam falar, para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa ajudar, trocar experiências, né? E ouvir pessoas que possam nos ajudar. E a sua participação aqui é extremamente importante para a gente, para nos ajudar a entender esse momento. Porque os nossos jovens têm sofrido. A pandemia foi um agravante também, né? Muito grande. Porque afastou os jovens dos amigos, da família, da escola, do convívio, né, do social que eles tinham. E acabou levando eles mais para dentro do quarto ainda, né? E a gente sente essa dificuldade de acessar os nossos filhos, porque eles ficam inacessíveis para os pais. O fato do jovem, do adolescente, não saber lidar com a dor e com a perda é que tem aumentado ainda mais a quantidade de suicídio, né? Sim. Porque, na verdade, quando uma pessoa tenta suicídio, não é que ela quer morrer, ela quer parar de sofrer. Ela não consegue lidar com a dor, né? Ela quer matar a dor e acaba matando a si mesmo, né? Sim. Há uma geração que está muito confusa, né? Há uma geração que já não sabe quem é, não sabe de quem gostar, se é de menino, se é de menina. Há uma geração carente que diz para mim qualquer um serve. Essa geração é uma geração que está, eu torno a dizer, para mim a grande agravante é que tudo é muito precoce. Eclesiastes, né? Eu sou teóloga também. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes que Salomão escreveu, ele fala assim que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O fato de acelerar algumas coisas traz esses tipos de prejuízo. Porque tudo tem um tempo na vida do ser humano. E essa geração, 11 anos gravidez. É complicado. 11 anos. Significa que a criança que vai nascer dessa relação de uma criança de 12 com um de 13 ou 11 com 12, é uma criança que vai nascer órfã. Porque não tem como criança virar pai e mãe. Então, subtende-se que aquela criança órfã vai gerar outros órfãos. Na verdade, a desestrutura familiar começa nesse incentivo precoce a idolatrar essa questão do sexo. Porque, querendo ou não, a fase da puberdade, a fase da descoberta sexual está sendo feita pelo telefone, está sendo feito pela pornografia. Então, quando você observa que tudo que o pai e a mãe deveriam orientar, preparar, já não está na mão deles. Já tá na mão. Eles aprendem do jeito errado, do jeito distorcido. E aí vai descobrir que aquilo é como uma droga. O sexo sem um limite, sem uma maturidade, sem um controle na vida do jovem, é uma quantidade de droga, produz endorfina. E quanto mais eu quero, mais eu faço, mais eu quero. E quando eu não tenho, eu vou enlouquecer. É como uma abstinência. Porque eu crio uma dependência emocional com aquela pessoa com quem eu estou me relacionando sexualmente precocemente, né? Exato. Eu tenho uma filha de 15 anos e hoje eu converso abertamente com ela sobre isso e falo, filha, o corpo é seu, eu sei que eu não tenho como vigiar você sempre, mas eu posso te dizer, se um término de um beijinho te deixa nesse estado de dor, multiplica isso por 1 milhão a hora que você der o seu corpo para alguém e não estando preparada, esse alguém olhar para você e dizer, não te quero mais. Então, pensa bem,
Porque para você gerenciar uma vida sexual, você tem que saber gerenciar dor. Tem que estar maduro para lidar com isso. Sim. Não é essa coisa fútil. Não é nada, é um negócio... Não. Mexe com o sentimento, mexe com a alma, né? Sim. Então, quando a gente fala de suicídio, de depressão, de distúrbio, a gente fala de uma juventude que tem que lidar com tudo isso. Eles se entregam sexualmente precoce, e aí eles vivem uma vida de marido e mulher, e aí, sabendo que não é o momento, então aquela fase às vezes passa, um acaba enjoando do outro, e quando uma das partes enjoa e vai embora, a outra se desequilibra. Sim. Não há mais uma geração que namora, que vive aquela coisa gostosa de fazer coisas na escola, juntos. de pegar na mão. Não. Na verdade, rapidamente vai para uma relação de intimidade. Verdade. Então, a gente diz que é uma geração que sofre, porque tudo que deveria ser desfrutado de forma gradual é desfrutado de forma como uma avalanche. Então, Verdade. alguns não sobrevivem. Então, o sexo causa dependência emocional, né? O sexo causa dependência emocional. E eu acho que é uma pauta muito, muito boa pra falar, por causa que hoje em dia tudo tá tão precoce, né? Hoje em dia eu acho que, até eu como jovem, percebo bastante que amigos meus e outros jovens que eu conheço falam assim: porque tal pessoa pediu pra ir na casa dela. Porque tal pessoa falou isso pra mim. Então, assim, eu percebo bastante que os jovens, eles não têm mais uma cabeça que ficam pensando: e se eu viver isso ao invés do sexo, né? Eu percebo isso como jovem por causa que eu também já vivenciei isso. Eu já vivenciei isso, óbvio. Mas é uma coisa que eu percebo que o jovem não tem mais a cabeça feita, entendeu? Pra viver a juventude. Não tem como viver a juventude dele. Ele quer aproveitar as coisas adultas da vida pra se sentir adulto no futuro. Aceleração, Aceleração. né? Realmente tem acelerado demais os processos. Eles querem chegar... Pular etapas, na verdade, né? Mas sabe por que disso? Eu conversei com um amigo meu. Não sei se os outros pensam assim da mesma forma que ele, mas ele disse assim pra mim: cara, a gente pensa assim, eu acho, porque a gente tá cansado de ser criança e ser tratado como criança. Eu acho que todo jovem tem medo de ser tratado assim, porque fica preso, às vezes se sente preso em casa pelos pais, ou algo assim. Ele quer se sentir liberto. E ele procura liberdade no sexo, ou procura liberdade em algum tipo de outra coisa eficiente. Na bebida, isso. No vape. Isso, e acaba tendo aquela, como que fala? Aquele excesso, né? Aquele excesso, aquela dependência daquilo. E vem a abstinência. E você acaba dependendo daquilo para ter liberdade. Na verdade, a questão não é uma questão do sexo ou de ser imaturo. É uma questão de ser seletivo, né? Eu acho que a partir do momento que você trata o corpo da outra pessoa de maneira fútil, como se fosse um pedaço de carne que você come de forma vulgar, a beleza do relacionamento se perde, né? Então, essa juventude, ela quer ter direitos, mas ela não quer ter deveres. Tudo envolve responsabilidade, né? Eu acho que quando o rapaz vai tomar o corpo de uma menina, ele não pensa que pode acontecer uma gravidez. Pois é. Pode acontecer de trazer alguém ao mundo sem você estar pronto para isso, né? Hoje em dia o sexo tá sem conversa, né? Sem diálogo. Não tem. Não tem. E é uma coisa, assim, muito séria, porque envolve valores, sentimentos, né? Não posso dizer, mas eu acredito que ser jovem, ter liberdade, não quer dizer que os pais não possam orientar. É como eu falei, eu cheguei para minha filha e falei: olha, eu espero sinceramente que você possa esperar o máximo possível para ter essa experiência. Não sei se eu vou conseguir dizer para você que com 20 anos, com 22 anos, você ainda vai estar esperando. Não vou ser dona do teu corpo. Mas aprenda que dói, né? Principalmente a primeira vez. Sim. Eu me entrego por completo para alguém. Eu confio naquele alguém.
Aquele alguém se torna uma só carne comigo. E, de repente, eu estou sonhando com aquela pessoa. E, em um determinado dia, aquela pessoa olha para mim e fala: não te quero mais, eu não sinto mais nada por você. Acabou. Você fica: não pode, como é possível? A gente estava bem. Não, a gente não estava bem, a gente era criança. Agora eu quero outro tipo de pessoa, não quero mais você. E isso é incompreensível para quem se entregou de verdade, para quem mergulhou, né? Então, eu acredito que essa sensação de perda, né, não trabalhada, seja relacionamento, seja qualquer uma, é o que gera esse desespero, esse distúrbio de não sabendo lidar com a perda, a pessoa se desequilibra. Porque a dor da alma, na verdade, que está tudo no cérebro, né, é uma dor intensa. Parece que você vai enlouquecer. Você vê que é tão sério essas coisas que pessoas adultas são capazes de cometer feminicídio. Pessoas adultas são capazes de matar o outro e dizer: se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então, me diz se não é tipo uma droga que alucina o outro a ponto do outro não ter amor próprio, a ponto do outro matar os filhos e a mulher. Exatamente. Então, não é uma coisa tão simples como a modernidade coloca, dizendo: não, eles têm direito a experimentar de tudo. Claro, todas as coisas me são lícitas, eu tenho direito. Mas, dependendo do momento, nem todas elas me convêm. Sim. Eu acho que é uma questão assim... eu sempre digo para a Radassa, falei assim: olha, hoje, para mim, você não está pronta. Às vezes vem um convite de uma festa, não conheço, não sei quem são os donos da casa, não vai. Mãe, por quê? Porque se botar um Boa Noite Cinderela na bebida dela e levarem ela para um quarto, eu não sei. Acontece? Acontece. Agora, e os filhos nem sempre recebem esse não muito bem, né? Mas eu falo para ela o seguinte: por enquanto, quem decide são os pais. Sim. A hora que você amadurecer, se emancipar financeiramente, aí você se torna dono das suas escolhas. Nos Estados Unidos é muito interessante. Todo jovem que vai para a faculdade, quando termina a faculdade, não volta mais para casa. Subtende-se que ele já sai dali para arrumar emprego e se emancipar. Né? Aos 20 e poucos anos, é anormal você ver filho morando com os pais nos Estados Unidos. E você acha que a maturidade é importante nos jovens? Antes de tudo, tipo, digamos, uma menina de 12 anos, ela quer ter mais maturidade desde o começo. Você acha que isso daí é uma coisa boa ou uma coisa ruim nos jovens? Na verdade, vai ser uma maturidade de fachada. Por mais inteligente que um jovem seja, vamos dizer, que idade você tem? Eu tenho 20. Você tem 20 anos. Eu tenho 55, vou fazer 56. Então, eu tenho mais do dobro da tua idade. Então, vamos dizer assim, você pode ser maduro, você pode ser um jovem responsável, você pode ser aquele que atualmente não se droga, não pega nada de ninguém, não desfaz dos valores de ninguém. Nossa, como ele é maduro. Tá, você é maduro dentro dos 20 anos, mas você não tem a experiência dos 30, você vai precisar passar pelo processo do tempo. Então, não adianta dizer: ela tem 15, nossa, mas ela está pronta, ela é tão madura. Ela só tem 15. E ela ainda vai precisar viver o processo. O que você hoje, com 20 anos, acha fascinante, com 30 você vai achar diferente. Com 40, outra visão da vida. Com 50, uau! Entende? Então, assim, não é que piora, melhora. Mas quando você acha que já está com 20, podendo pensar como 40, por arrogância, você não viveu os 40. Você supõe que eu copiei o modelo. Nossa, ela se comporta como se tivesse 20 anos. Como se, mas ela não tem. Ela vai precisar viver os 20 anos. Então, a maturidade não adianta, ela precisa do fator tempo. Quando você tira uma fruta de uma árvore, ou mesmo na árvore, você tem que esperar ela amadurecer para colher. E a maturidade quer dizer o seguinte: ela está lá,
grudada na árvore, mas não está pronta. Se tirar antes do tempo, o gosto é ruim, pode estar azedo, pode estragar. Assim é a vida do jovem. É precoce? Vai estragar, vai ficar azedo, pode até não morrer, mas não vai ter a mesma serventia que teria se tivesse amadurecido naturalmente. No meu caso, eu tive uma perca muito grande aos 14 anos. Minha mãe faleceu, meu pai já era separado dela, a gente já não tinha contato com ele morava em outro país. E eu fiquei com 2 irmãos, um de 9 e um de 6. Ui. E fui morar com os meus avós. Minha mãe era filha única e a minha avó e meu avô entraram numa depressão profunda com a perca da única filha deles, né? Meu Deus. E eu tive que assumir a criação dos meus 2 irmãos, né? Com 14 anos? Com 14 anos. Cuidava deles, eu que levava no dentista, eu que levava comprar roupa, levava no médico. Aos 14 anos eu virei mãe dos meus irmãos. Então eu não tive as festinhas de 15 anos, eu não tive as baladas com as amigas. Não, porque eu estava com os meus irmãos. O que me ajudou muito foi a minha sogra, porque na verdade ela nessa época ela não era minha sogra, ela era minha vizinha. E ela me levou para a igreja. E foi o que mudou a minha vida. Te acolheu. Me acolheu. Foi uma família que foi minha família. Entendeu? Ela, as filhas delas, que hoje são minhas cunhadas, eram minhas irmãs mais velhas. Fiquei sozinha. Tanto que quando eu me casei, eu fiquei 1 ano e meio só eu e meu marido em casa. Depois, quando eu fazia 1 ano e meio que eu estava casada, esses meus 2 irmãos, eles tinham na época 15 e 13, foram morar comigo. Porque não tinha para onde ir. Porque eles não tinham para onde ir, a avó e o avô já não tinham a mesma mentalidade, eles gostavam mais de ficar na minha casa, né? E a gente acabou indo morar todo mundo junto. E eles só saíram da minha casa quando eles se casaram. E você se casou com que idade? 20. Namorou quantos anos? 3 anos. Que linda. E só tive o meu marido, não tive outro parceiro, pessoa. Nada. Graças a Deus, não então, perdeu assim, nada. Não perdi nada. Mas e estou com ele há 25 anos. Que lindo. Né? Então, assim, para mim, a perca, o trauma, teve um desfecho, né, que não me levou para o mau caminho, não me levou para o caminho errado, graças a uma família de apoio que me acolheu. Isso é muito importante, né? Os amigos, a família tá preparada para ajudar o jovem. Né? E muitas vezes a gente fica meio perdido, porque esses pais também podem estar passando pelo mesmo processo de nunca ter tido uma perca. Isso. Como você falou, os filhos que não têm maturidade vão gerar filhos órfãos, né? Na verdade, falando um pouco até dessa sua história, havia uma geração lá atrás que casava com 13, 14, mas era uma geração, vamos dizer assim, que não tinha nada. Não tinha televisão, não tinha nada. E a menina era preparada desde novinha para casar, para lavar, passar, cozinhar e se casar. Sim. Então, dentro daquela cultura, veio a primeira menstruação, se tornou mocinha. Os pais já estavam querendo que ela casasse. Os pais já estavam querendo que ela casasse, né? Então, mas é diferente hoje. Sim. É outra geração, né? Agora está tendo um retrocesso, vamos dizer assim. Essa geração já não quer esperar mais. Eu acredito que depois da pandemia a gente vai ter muito casamento de gente jovem. E está tendo. Jovens de 19, 18 que já estão se casando. Por quê? Porque muitos viram a morte, viram a pandemia. E como se dissesse assim, eu não quero perder tempo. Vai que vem outra onda e eu não vivi minha vida, né? É verdade. Então agora tem uma leva que está dizendo, eu quero casar. O casamento não é assim. Mas é realmente interessante que, para alguns, a maturidade chegou pelo sofrimento. Sim, a gente acaba amadurecendo. E com os meus filhos, eu procurei criar eles bem abertamente, falando sobre sexo, falando sobre tudo. Tanto que a gente conseguiu ajudar o Lucas muito cedo, assim, quando a gente percebeu, a gente já correu, né? Com o apoio. Prova disso que o Lucas está aí, né? E até quando a primeira vez que ele tentou o suicídio, eu me culpei muito. Falei assim, onde foi que eu errei? Onde que eu estava? Aonde que eu estava? Como é que eu não vi isso? Porque no dia, ele estava super bem. No dia que ele tentou o suicídio. Ele estava bem, eu estava em casa. E ele saiu para ir ver a menina, namorar. Ele falou assim, vou ver se ela volta comigo. Ele foi com uma caixa de bombom numa mão e os comprimidos na outra. E eu não vi, não percebi. Só que uma coisa que me falaram me acalmou o coração, porque me perguntaram, quando eu estava assim, desesperada, falando assim, o que eu fiz, o que eu errei,
me perguntaram assim, mas quando ele tá mal, o que ele faz? Eu falei assim, não, ele corre para minha cama, seja de madrugada, ele corre para mim. Não, então você não falhou como mãe, ele sabe que ele pode procurar você. Se ele fugisse de você, aí tinha algo errado. Mas muitas mães eu acho que se sentem culpadas. Esse sentimento é normal da mãe, né? De se sentir culpada. Onde foi que eu errei? Por que eu não vi? Por que eu não percebi antes, né? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas se matarem por causa de um celular. Meu pai brigou comigo, tomou meu celular e eu decidi que eu não quero mais viver porque eu não consigo mais viver sem o meu celular. Ou porque meu pai não me ama mais. E assim, esses sentimentos eles têm sido muito supervalorizados, né? Uma perca que poderia ser pequena está sendo supervalorizada pelos jovens de hoje. Na verdade, eu falo para você que existe um sentimento na maternidade que eu acho que filho é para sempre. E toda mãe sempre tem a sensação de que poderia estar fazendo mais. Só que isso não é uma verdade. Eu acredito que também, como teóloga, eu posso dizer, tem uma parte da Bíblia que diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando ele crescer, né, pelo menos não deveria se afastar dele. Mas eu acredito assim que, por mais que a gente semeie amor, tantas coisas, chega uma hora na vida que eles vão ter que fazer escolhas. E essas escolhas é que nos maltratam, né? Porque às vezes você olha e diz assim, ai meu Deus, aquilo não vai dar certo, né? Mãe consegue olhar e dizer assim, aquela pessoa não gosta tanto assim. Mas o filho diz, não mãe, você não conhece, é o jeito dela, é o jeito... Não, ela gosta, é assim. Filho, vai devagar. A mãe é mulher, a mãe sente. Não, é coisa da sua cabeça e tal. E aí, quando acontece, a gente não pode olhar para o filho e dizer, eu te avisei, porque senão dói mais, dói né? mais. A gente só vai chorar junto, porque mãe chora junto, né? Sim. Mas esses dias, eu tenho quase 30 anos com meu marido, e eu vi a minha filha falar algo que todos os dias eu tenho orado. Ela uma vez falou assim, ela já sofreu com um relacionamento bem precocezinha, e ela virou e falou assim, mãe, eu quero aprender, eu quero ter alguém um dia que seja igual o papai é para a senhora. Eu não quero ninguém menos do que alguém igual ao papai, que arrasta um caminhão por você. Na verdade, nenhum ser humano deveria aceitar menos do que ser valorizado pelo outro. Por isso que beijar na boca, ficar agarradinho não quer dizer nada. Precisa de tempo para o outro te conhecer e dizer o seguinte, apesar de você ser assim, eu escolhi andar contigo, né? Eu acho que a geração passada casava muito mais baseado numa amizade do que nessa loucura de exposição. Verdade. E por isso os casamentos eram mais duradouros, né? Agora, o dessa geração parou de me dar prazer, eu quero outro. Verdade. Eu acho que no relacionamento, eu acho que assim funciona. Precisa ter esse diálogo, precisa ter esse conhecimento para você conhecer a pessoa e os defeitos dela, antes de tudo, entendeu? Pra mim, um relacionamento começa assim, na base da confiança. Eu acho que a base do relacionamento é a confiança. Se você não tem confiança, você não tem nada. Porque como que você vai ficar com uma pessoa, namorar com uma pessoa, ter um relacionamento com uma pessoa, até com uma amizade, às vezes, que você não confia? Você vai estar perto de uma pessoa que você não confia? Não. Então, eu acho que é sempre bom, num relacionamento, você ter o diálogo, você ter... você errou nisso, então eu quero que você não faça de novo. Então, sempre tem que ter uma conversa para você saber onde que a pessoa errou. Sempre tem que saber e mostrar para ela os defeitos. Não pode, claro, jogar na cara. Você errou assim, você é assim, não. Mas precisa mesmo ter um diálogo para o relacionamento fluir. Porque você enxerga os defeitos da pessoa e ama a pessoa mesmo assim, você acaba vendo que aquilo dali é o amor de verdade. Apesar de às vezes não ter muita maturidade, você vê ali que existe algo que você ama na pessoa que é muito além do que você vê nos defeitos dela. E assim, a gente fala assim, tá? Só para fazer uma correção, a velhinha quer sair na TV. Quer sair na TV, quer ficar famosa. A gente fala assim, mas existe uma situação, tá? Ninguém
tem 100% de certeza do outro. E tem que haver tentativa. Não é porque um relacionamento não deu certo que outros não vão dar. Mas o fato é que quanto menos envolvimento sério, mais chance você tem de conhecer o outro. Eu sempre uso uma narrativa muito interessante. Eu falo assim, ó, o relacionamento é como uma piscina. Tem água, você entra, vai lá, vai andando. Mas você não mergulha sem saber profundidade. Porque mergulhar, se não tiver a quantidade de água, pode te alejar. Então, relacionamento para mim é como uma piscina. Entra, pula em pé, sente a fundura, vai andando, até ver a profundidade. Puxa, eu vi, é profundo. Aí você pode subir lá em cima e... Agora, o problema é que as pessoas não conhecem a profundidade, mergulha, se machuca, se aleja e depois não consegue desenvolver bons relacionamentos porque fica com trauma daquele que não deu certo. Acaba se afogando Isso. naquilo. Ou acaba se afogando. Ou acaba se afogando naquilo. Ou acaba se afogando naquilo. O fato é que a gente não deveria tratar com leviandade relacionamento, porque envolve sentimento. E todo sentimento gera dor, né? Então a gente precisa respeitar isso no outro. E eu acho que a maior causa das taxas de suicídio, né? Que nem eu estava olhando ali nos bastidores antes de entrar no ar, é que a taxa de suicídio nos 28 anos aumentou 30% nos jovens. E por que nos jovens? Na minha opinião, eu acho que é por causa do relacionamento. Que as pessoas entram muito nessa pauta de eu vou me relacionar agora porque eu quero ter uma vida, eu quero ter alguém do meu lado. No começo, isso pode ser bom, mas depois você vai ver que pode te machucar. E eu acho que o aumento de suicídio aumentou por causa disso, por causa que as pessoas não têm psicológico forte para entrar no relacionamento. Não tem o psicológico forte o suficiente. As pessoas a precocidade, né? Como a doutora falou. Por ser precoce. Porque quando a gente está pronto, a gente começa, se tiver que terminar, termina e começa de novo. E tem que ter a maturidade de saber fazer isso. Isso. Tem que saber a maturidade. Encerrar um ciclo para começar outro. Existe pessoas, como na história da sua mãe, que se conheceram aos 16, 17 anos de idade e se casaram e estão até hoje. Ué, mas como saber? Eu fico com a questão do verdadeiro amor. Amar é muito mais do que uma atração física. Amar é uma construção diária. E essa construção não pode parar. Todos os dias você precisa escolher aquela pessoa. Todo casal tem hora que olha para um lado e fala: putz, será que eu devia ter casado? Aí passa mais uma outra semana. Ai, ainda bem que eu casei com ele, porque outra pessoa não ia me aturar. Verdade. É por isso que então, eu digo, é uma mistura de sentimentos, né? Mas a gente, quando casa para ficar casado, a gente entende que vai ter momentos bons, vai ter momentos difíceis, mas o que me levou a estar com o outro, eu vou sempre querer estar com o outro. Isso é importante. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor de todo o meu coração, porque a Bíblia diz que Deus é amor e o verdadeiro amor jamais acaba. Amar é uma escolha diária. É muito mais que um sentimento. O problema é que as pessoas deixam esse amor acabar porque elas não fazem manutenção, elas não cuidam. Elas casam baseado só numa paixão, numa estética. A estética um dia passa, não tem como. Pode fazer, esticar, uma hora vai cair, não tem jeito. É a lei da natureza, é a lei da gravidade. A lei da gravidade. Uma hora cai, não vai ter jeito. Eu até brinco quando eu vejo um casal de veinho, né? Com as boquinhas murchinhas. Falo, que coisa gostosa de ver. Pessoas que entenderam que podem terminar numa cumplicidade, numa amizade. Você pode ver que tem casais de velhinho que é assim, é um pelo outro. E quando um morre, logo depois morre o outro. Por causa da paixão, né? Que um tem pelo outro. É verdade. É muito... Relacionamento é uma coisa de mão dupla, né? Tem que ter dos dois lados. Né? Seja jovem, seja mais velho, seja entre mães e filhos, seja entre parceiros ou amigos, sempre tem que ter
é uma troca, né? Relacionamento é troca. Tem que os dois estar em sintonia para que haja, né, um relacionamento saudável. E as mães que estão passando por isso, que precisam de ajuda, podem chamar a gente lá no chat, pode pedir o contato da nossa amiga Márcia, a doutora Márcia, e a gente vai estar passando também para você poder buscar ajuda, né? Se você está passando por um momento difícil, de depressão, final de relacionamento, ou problema com os filhos, problema no casamento também, né? Nós doutora? Estamos aí para tudo. Estamos aí para tudo. E o intuito do nosso programa é realmente esse, é mostrar aquilo que as pessoas estão passando, tentar ajudar, conversar, né? O diálogo ainda é a melhor saída para qualquer problema, né? Conversar sobre. Eu acho que no Instagram você me encontra como psicanalista Márcia Nascimento, né? E eu posso te dizer assim, para mim, particularmente, muitas das nossas doenças é produto dos nossos pensamentos desequilibrados. Gastrite, enxaqueca, tudo começa onde? Penso. Ai, meu estômago está ardendo. Ai, minha cabeça está doendo. A maioria é psicossomático. Provérbios diz, você é o que você pensa. Assim como o homem imagina, ele se torna. Então, ter pensamentos saudáveis gera saúde. Por isso que quando eu tenho uma frustração com alguém, eu preciso substituir, né? Que para mim seria ressignificar. Então, às vezes, a gente precisa relembrar, compreender, para dar um novo sentido para aquilo que a gente passou, mas não entendia o porquê. Verdade. Tá bom? Eu queria saber de uma coisa. Num relacionamento, eu queria que você desse um conselho para os jovens que estão assistindo. Eu queria saber de você sobre a dependência emocional. Como você identificar a dependência emocional no relacionamento? Como você até se cuidar. Se o relacionamento ele é saudável, se é saudável, se você pode criar uma dependência criando emocional. Uma dependência naquela pessoa. Tomar esses cuidados. É quando você não sabe ficar sem. É quando tem a sensação de posse. É como você precisa tomar uma dose. Eu preciso controlar aquela pessoa. Ou é o relacionamento que te controla. É o tempo inteiro onde você está, falando com quem, fazendo o quê, né? É quando uma pessoa não consegue viver sua própria vida, não consegue sair com seus amigos, não consegue... Ela vive somente dentro daquele relacionamento. Ela não tem vida própria, ela não tem vontade própria, ela não consegue fazer uma viagem, porque ela depende o tempo inteiro da aprovação daquela pessoa. Então, particularmente, essa relação de dependência escraviza. E você tem um medo constante de perder aquela pessoa. É o tempo inteiro com a sensação de que alguém vai tirar ela de você. É horrível. A dependência emocional é um tipo de escravidão. E tem pessoa que romantiza isso, né? Que acha, dentro do relacionamento, acha, isso aqui é bom, isso aqui eu tô me sentindo bem fazendo isso, ou sentindo isso, mas depois que acaba o relacionamento, você vê percebe. Que você não sabe nem viver sem a pessoa. Parece que a sua vida não tem sentido. Porque, na verdade, naquele período você deixou os amigos, deixou de fazer as coisas que você gostava, deixou de viver sua própria vida para viver a vida do outro. E acaba perdendo tudo, né, depois. E acaba perdendo tudo. Então, toda e qualquer dependência emocional é um tipo de escravidão. Isso é importante, a gente saber mesmo dosar, né? Amar as pessoas, mas não ter esse sentimento de posse. Isso daí vai prejudicando o relacionamento, prejudicando você e prejudicando a pessoa também, né? Doutora Márcia, eu queria agradecer. Foi um prazer receber você aqui. Ficamos muito felizes e espero que a gente possa ter ajudado muitas pessoas que estavam com essas dúvidas, alcançado muitas vidas. E agradeço mesmo de coração. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua presença, foi, eu acho que um ensinamento maravilhoso vindo da senhora, né, para as pessoas que estão precisando, para a gente que está escutando também, é maravilhoso escutar. E eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço de verdade por você ter aceitado o nosso convite.
Você é uma pessoa honrosa e a gente agradece muito, muito mesmo a sua presença. Para mim foi um prazer, né? Estou aqui em Arapongas há 4 anos, eu sou do Rio de Janeiro, e estou atendendo aqui na Rua Tucanos, 273, loja 1. E o nosso telefone de contato é 43 99607 1375. Se você precisa de ajuda, precisa de algum esclarecimento, pode nos procurar, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, boa noite a todos, agradecemos a audiência e qualquer pergunta também que vocês quiserem, sugestão de assunto para a gente conversar aqui, a gente está aberto também, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Muito obrigado, tchau, tchau, boa noite.